Meu nome é Thalita e hoje eu vou indicar 5 livros do Shakespeare. Eu comecei a ler os livros do Shakespeare, eu comecei a ler primeiro as adaptações, eu li quadrinhos, vários tipos de adaptações. E depois eu resolvi assim, será que é muito difícil pegar um original? E o primeiro livro do Shakespeare que eu li, o original mesmo, foi A Megera Domada. A Megera Domada é uma comédia romântica do Shakespeare que gira em torno de 2 núcleos, de 2 irmãs. É a Catarina, que é a megera que vai ser domada, a história do romance dela entre ela e o Petrúquio, e a Bianca e os pretendentes da Bianca, principalmente o Lucêncio e o Trânio, que é um amigo dele, e eles armam altos esquemas assim. Porque o pai das duas decide que a Bianca só vai casar se a Catarina casar primeiro. Mas a Catarina tem um gênio muito forte, acaba espantando os pretendentes dela. E aí o Lucêncio e o Trânio fazem uns esquemas para arrumar o pretendente para Catarina, para ele poder chegar perto da Bianca. Esse livro, se a gente fosse avaliar com os olhos de hoje, assim, daria para dizer que ele tem um cunho bastante assim, machista. Porque a Catarina, ela tem um gênio forte, assim, ela é colocada como sendo algo negativo nela que tem que ser corrigido. E aí o Petrúquio passa a corrigir a Catarina, ele se casa com ela por causa do dote dela. Ela é rica, tem dote. E passa a fazer uma espécie de terapia, umas coisas que ele apronta com ela para ela ficar mais calma. Se olhar com os olhos de hoje. Mas eu acho que essa não é uma pegada legal para ver as obras, assim, porque cada obra de arte, não só os livros, elas estão inseridas numa cultura, num tempo, e o tempo do Shakespeare era outro tempo. Então vai ser essa história, assim, dos dois, e é legal a gente perceber essa crítica, né, a mudança de pensamento daquela época para hoje. Hoje a Catarina não seria uma megera, ela não seria a bela recatada do lar, mas ela não seria uma megera que precisaria assim, de um tratamento de choque. Mas é muito interessante, assim, é bem engraçado. As comédias românticas do Shakespeare são bem legais, assim. Tem uma que eu gosto muito, que é a Muito Barulho por Nada. É uma historinha que a gente vive vendo, é um mote muito repetido, assim, que é do casal que briga, mas no fundo se gosta. Benedito e Beatriz, se eu não me engano. Eles são o casal principal e eles são contra o casamento e eles brigam sempre. E os dois são muito assim, de muitos discursos, muito inteligentes e ficam tirando um ao outro numa competição de ego entre os dois. E aí os amigos em volta percebem que isso pode ser, na verdade, um amor velado e resolvem juntar os dois. Aí eles se espalham os boatos. Na verdade, eu ouvi dizer que a Beatriz estava falando que o Benedito é muito legal. E aí vice-versa, que para os dois acabarem juntos, assim. É bem interessante. E é legal ver isso porque quantas comédias românticas você já viu, assim, que o casal briga, não se suporta e termina junto. Isso já é da época de Shakespeare, na verdade até antes, porque o Shakespeare mesmo, ele era uma espécie de antena do seu tempo, assim, ele pegava coisas da literatura oral, de outros tipos de literatura oral, é ótimo, da cultura mesmo, as histórias que eram passadas, pegava algumas coisas de literatura mesmo, da época dele. Ele era um cara super antenado, que lia vários autores, pegava muita coisa e juntava e fazia aquelas obras, assim. Na verdade, a maioria das histórias não são originalmente dele. Ele coloca uns personagens ali, outros que são do Shakespeare mesmo, mas a maioria ele pegava e adaptava, assim. Então essa história do casal que briga, mas se ama,
É bem, bem antiga, mas a gente não cansa dela, né? Até hoje tem. Sonho de uma Noite de Verão é uma comédia romântica bem diferente, assim, porque igual na Megera Domada e no Muito Barulho por Nada, é um cenário meio cotidiano, assim, dos casais. O Sonho de uma Noite de Verão já é uma coisa mais fantástica, assim, eles estão num bosque onde tem a rainha das fadas e o rei dos elfos e um gosta do outro e, na verdade, já há uma briga. A rainha das fadas é casada com o rei dos elfos e os dois têm uma discussão. E aí o rei dos elfos, para penalizar a mulher dele, para aprontar com ela, ele manda um dos elfos pegar uma poção do amor e colocar nela para ela se apaixonar por um animal. A primeira coisa que ela via na frente foi pregar uma peça nela, na rainha das fadas. Só que nesse meio termo tem 4 jovens, 2 que estão apaixonados entre eles, que é a Hermia e Lisandro, se eu não me engano. O Demétrio, que gosta da Hermia e quer casar com ela, mas ela gosta do Lisandro. E a Helena, que gosta do Demétrio, que gosta da outra. E aí, o pai da Hermia, quer que ela case com o Demétrio, mas ela foge com o Lisandro. E aí, o Demétrio vai atrás dela e a Helena vai atrás do Demétrio. E aí, os 4 vão pra lá e tá aquela coisa toda. E nisso, eles vendo aquela confusão, os jovens sofrendo por causa do amor, o elfo, né, resolve ajudar. Ele e o rei resolvem ajudar. Olha, se a gente colocar a poção que a gente fez para Titânia, que é a rainha das fadas, no Demétrio e ele se apaixonar pela Helena, teremos 2 casais. Vai acabar com essa discussão toda. Só que o elfo coloca no cara errado, coloca no Lisandro. E aí é uma confusão, rola de tudo e tal, e as coisas vão se acertando ou não se acertando no decorrer, assim. É um cenário bem diferente, assim, muito assim, essa coisa do mítico, do mágico, que em outras comédias dele às vezes não tem. O Shakespeare é muito conhecido também pelas tragédias dele, né? Entre as 3 tragédias mais famosas que ele escreveu, tem uma que eu li que eu acho muito interessante, que é do Rei Lear. Não foi ele que fez essa história, a história do Rei Lear já existia, que era um rei que tinha 3 filhas e que antes de decidir para quem ia deixar a maior parte do reino, dividir o reinado, ele chama as 3 filhas para falarem o quanto elas o amam. E ele era um cara muito soberbo, assim, então ele gostava de ser bajulado. Aí as primeiras 2 filhas ficam, eu te amo mais que a minha vida, você é tão legal, e fica bajulando ele. E a filha mais nova dele, Cordélia, se não me engano, fala, não, eu te amo como uma filha deve amar um pai, nem menos nem mais. E o Rei Lear, como ele era muito soberbo, ele não gostou da resposta e ele decide deserdá-la e deixar o reino para as 2 outras filhas. E essa atitude dele é o que desencadeia o drama, porque as 2 filhas tratam ele mal e elas tentam tomar o trono antes mesmo dele morrer, né? Ele estava fazendo um testamento, mas elas já tomam em vida mesmo. A filha dele mais nova fica também em más condições e aí tem umas situações de guerra, umas situações de traição, assim, é um drama muito forte. Inclusive, o final que o Shakespeare colocou, porque essa história já existia, mas o final era menos dramático, mas ele queria reforçar tanto a soberba precedendo a queda aí do Rei Lear, que ele ainda coloca um final assim, extremamente trágico. Essa é uma tragédia mesmo, assim. E ele aborda também a questão da loucura nessa peça, porque o rei chega a ficar louco de tanta decepção com as outras filhas dele, e tanto sofrimento e tudo. Tem outro drama também, baseado nessas questões assim, de reinado, é meio Game of Thrones do Shakespeare, que é o Ricardo III.
porque é pura, assim, o Ricardo III é um cara, foi um rei que existiu, ele governou na Inglaterra mais ou menos 1452, por aí. Ele foi o rei que deu uns jeitinhos pra ficar no trono e aí o Shakespeare pega essa história e ainda dá umas apimentadas, assim. Muito maquiavélico, assim, de como ele vai fazendo para tirar o irmão dele, que era o primeiro sucessor, o outro irmão, os filhos que seriam sucessores, ele vai fazendo um joguinho, assim, de eliminações, jogando a culpa em outras pessoas, até ele conseguir o que ele quer. É bem assim, quem gosta das intrigas, pra ser rei, das coisas assim, desses joguinhos da corte da Inglaterra e não sei o que, o Ricardo III também é uma boa opção. Ele é das peças maiores do Shakespeare e não tem nem 300 páginas, os livros são pequenos, então acho que vale a pena ler, assim, são livros, as comédias assim, não chegam nem a 200 páginas, essas que eu citei aqui, e é um clássico, assim. Não é muito grande, é muito legal e te mostra toda uma imersão na cultura e no pensamento da época dele e é muito tranquilo de ler, então eu recomendo aí essas 5 obras do Shakespeare. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui, se inscreve no canal para não perder as nossas próximas resenhas, vai conferir o nosso blog também. Toda semana tem resenha lá no blog, tem estampa de camisa com tema de livro, tem curiosidade, matéria, enfim, tá cheio de coisa interessante lá. E é isso, até a próxima, gente!